Boa noite, meus queridos irmãos. Uma feliz semana. Estamos nos primeiros momentos da nova semana. Que Deus possa habitar no coração de vocês, dando a todos uma semana de sucesso, que o Espírito Santo esteja no coração de cada um, fazendo com que esta próxima semana seja uma semana melhor do que a semana que se passou. Irmãos, eu não pude deixar de observar as mensagens que estão no grupo da igreja. E entendo e acho perfeitamente normal a indignação de algumas pessoas por algumas palavras que foram ditas aí, né? Infelizmente, nós ouvimos algumas coisas dos nossos irmãos de outras religiões. Mas, queridos, eu quero buscar um momento de reflexão com todos. Vocês perceberam aí que o Christian é um menino amado. É um menino amado porque as orações da Cleone, que nunca deixaram de existir, alcançaram o coração dele. E alcançaram também o coração de Deus. E Deus, através do Espírito Santo, tocou no coraçãozinho dele. Porque ele buscou outras verdades. Mas lá onde ele estava, ele percebeu que alguma coisa não estava certa e foi por essa razão que ele resolveu retornar. E essa é uma certeza que eu tenho sempre, porque a palavra de Deus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem o meu chamado. Nós ouvimos o chamado do nosso pastor, e o nosso pastor é Jesus, e onde quer que nós estejamos, se nós agirmos com sinceridade no nosso coração, nós vamos buscar a verdade. E a verdade está dentro da Bíblia. Ela é a única fonte de informação para o cristão. Não existe outra. Não existe religião A ou B. É a Bíblia. É o que a Bíblia diz. E sabe, irmãos, os adventistas, aliás, quem são os adventistas? São uma seita, mas os adventistas buscam com muita humildade o conhecimento de Deus. Nós nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus. E nós tentamos fazer isso com a maior sinceridade de coração possível. Desde os primeiros momentos desta igreja. Aliás, esta igreja foi formada graças à sinceridade e à busca incessante pelo conhecimento da palavra de Deus. Por isso, não fiquem tristes, não fiquem irritados. Aliás, eu quero convidá-los para a gente dar uma analisadinha nessas palavras, né? Alguns ficaram irritados por questão de seita. Então vamos lá. Vamos ver o que é que significa seita. Vamos para as definições. Bem, seita. Na antiga literatura romana, a palavra seita era utilizada para definir um partido ou uma escola filosófica. Nós não somos partido político, aliás, nós somos apolíticos. Mas nós temos uma filosofia, sim. A filosofia do cristianismo. Então nós somos um grupo de pessoas reunidos através de uma consciência filosófica. Claro que sim. Querem mais? Na Vulgata, a variedade significava a variedade de tendências religiosas dentro do judaísmo. Por exemplo, seita dos fariseus. Também não nos ofende em nada. Agora vamos lá, vamos para as definições mais modernas. Doutrina ou sistema que se afasta da crença ou opinião geral. Irmãos, olha o mundo que nós estamos vivendo. Qual é a opinião do mundo? A Bíblia diz assim: não vos conformeis com esse mundo. Nós não fomos conformados com esse mundo. Nós nos afastamos da opinião geral deste mundo. Então, também não nos ofende. Aliás, nos enquadra nesse grupo. Querem mais? Conjunto das pessoas que seguem uma determinada doutrina ou sistema. Qual é a doutrina que nós seguimos? É a Bíblia. Nós seguimos, sim, o decálogo. Sabe por quê? Decálogo, porque são um conjunto de 10 regras. São 10 mandamentos que foram produzidos por Deus não para cobrar alguma coisa, não porque alguém era escravo ou isso. Não. Para organizar a vida. E dentro dessas 10 doutrinas, Deus estabeleceu uma muito importante, que era do sábado. Mas a razão disso é porque Deus queria reatar aquele elo, aquela amizade com o ser humano, que pelo pecado havia sido perdida. Mas vamos falar mais a respeito disso. Mais ainda, olha, na questão da religião, grupo de dissidentes de uma religião ou de uma comunhão principal. Qual era na antiguidade a religião principal? Nós sabemos.
Nós distribuímos esse ano um livro que falava a respeito disso, a respeito do catolicismo. Mas nós decidimos disso. Nós decidimos que, da forma que era praticada, a mistura que foi feita não condizia com a palavra de Deus. E por essa razão nós fomos, sim, dissidentes dessa teoria principal. Porque nós obedecemos a Bíblia na íntegra, assim como os apóstolos faziam, assim como o povo judeu fazia, assim como Deus determinou para que o povo fizesse, desde sempre. Por fim, a questão sociológica significa uma sociedade cujos membros se agregam voluntariamente e que se mantém à parte do mundo. Ah, meus irmãos, nós somos o sal da terra. Nós estamos na terra só para temperar ela. Essa é a nossa missão. Nós vamos temperar a terra com amor, com a bondade, com a benignidade, com a mansidão, com o domínio próprio, com essas coisas que são frutos do Espírito Santo. Aliás, queridos, quando alguém disser para você sobre Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, leve essa pessoa com humildade a estudar um pouco a respeito do que significa ser batizado pelo Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito Santo significa produzir os frutos do Espírito, que são esses que eu acabei de citar. Não tem nada a ver com falar línguas que são estranhas, que as pessoas não entendem. Aliás, pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo diz que se for para você falar uma língua que ninguém entenda, é melhor que você nem fale. Nós precisamos falar para que as pessoas entendam. Não há mais tempo para a gente ficar brincando com o cristianismo. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dos adventistas. Quem são os adventistas? Quem somos nós? Eu falo com orgulho santo. Porque nós podemos nos orgulhar nas coisas boas de Deus. Eu vou dizer para vocês quem são os espíritos, os adventistas. São pessoas, meus queridos, motivadas pelo Espírito Santo, que buscam incessantemente o crescimento espiritual. Através do estudo da Bíblia, através da comunhão com Deus, através do seu exemplo, ou seja, de trazer o cristianismo prático às pessoas, levando a misericórdia, levando a bondade, ajudando os nossos próximos, compartilhando as bênçãos que Deus traz para nós com as demais pessoas da nossa sociedade. Estes são os adventistas. Não é nem um pouco mau, não é nem um pouco ruim, não é nem um pouco rude. Nem um adventista sincero se acha superior a ninguém, pelo contrário. Quanto mais nós nos chegamos próximos à palavra de Deus, nós podemos perceber que mais nós necessitamos de Deus, mais minúsculos nós somos, porque nós passamos a enxergar as nossas dificuldades, os nossos defeitos. E aí nós entendemos que somente com a misericórdia de Deus nós vamos conseguir atingir o céu. Mas é um povo guerreiro, é um povo batalhador, porque luta contra os principados e os potestades desse mundo. E você, Christian, meu querido, está ingressando nessa luta também. Não é de interesse do inimigo que você se convença e se converta a Deus. Pelo contrário, é importante para ele te enrolar num monte de informações que não são coerentes com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque dessa forma você vai ficar em dúvida. E a dúvida é um impedimento do céu. Por isso nós devemos lutar contra isso. Mas lutar espiritualmente falando. Não é agredindo ninguém. Não é xingando ninguém. Não é dizendo que fulano, beltrano está envolvido com um demônio, com coisa semelhante. Não é isso. É lutar no sentido de buscar conhecimento. Se você tem dúvida, busque a palavra de Deus. Se você não tem certeza, ore a Deus fervorosamente para que Ele te traga iluminação. Deus usa os elementos que existem nesse mundo para trazer certeza para você, para mim, para todos nós que estamos envolvidos nessa causa. Não tenha medo, meu querido. É assim que Deus age. Sobre o sábado, nós guardamos o sábado. É o sábado edênico.
É aquele que Deus criou, sabe quando? Quando ele fez a terra. E Deus criou o sábado porque ele queria ter um dia inteiro junto com o ser humano. O pecado separou, estragou isso. Mas lá no Sinai, quando ele deu a lei, o decálogo, as 10 leis, lá para o povo de Israel, ele reavivou isso. E ele disse o seguinte, que era para deixar bem claro que ele não estava inventando isso lá. Ele disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te. É uma coisa que já existia, que era só para ser lembrado. É um momento especial. É o selo da criação. Cada vez que você guarda o sábado, você declara diante de todo o universo que você acredita que foi Deus quem criou esse mundo. E é Ele quem mantém esse mundo. E é Ele que é o dono da sua vida também. É isso o sábado. Não é nada mais do que isso. E Ellen White? O que dizer de Ellen White? Ellen White era uma pessoa simples, uma pessoa cheia de dificuldades, problemas de saúde. Ela nem foi a primeira pessoa a ser chamada por Deus para ser profetisa. Mas ela aceitou o chamado de Deus e ela foi fiel. E sabe essa dúvida que as pessoas têm sobre ela? Isso não é nada original. Na época dela, as pessoas tinham dúvidas. Aliás, algumas das pessoas que estavam envolvidas com o cristianismo levantavam essas dúvidas. Mas Deus, através do seu poder, trouxe elementos para demonstrar para aquelas pessoas e para outras tantas que Ellen White não estava falando mentiras, como disse aí o nosso irmão. Ela não estava inventando coisas. Ela não estava plagiando nada. Foram orientações de Deus para o seu povo. Para nós, para todos os cristãos, não só para os adventistas, mas para todos. Aliás, os conselhos de saúde de Ellen White são reconhecidos diante de toda a terra. Alguns livros dela são verdadeiros best-sellers, reconhecidos como as melhores histórias. Por exemplo, Vida de Jesus foi utilizado, inclusive, recentemente em alguns filmes, porque é o filme que retrata com maior detalhes as características de Jesus. Eu te pergunto, irmão, alguém que não fosse sincero, que não estivesse falando de Deus, seria capaz de produzir essas obras, mesmo tendo tantos problemas de saúde? E sobre nós, adventistas, acreditarmos que ela é uma pessoa maior do que as outras? Não. De jeito nenhum. Inclusive, a própria Ellen White diz o seguinte, ela fala, os meus escritos são pequenas luzes diante da grande luz que é a Bíblia. São pequenas explicações que nos fazem entender melhor. E eu desafio você, desafio a este nosso irmão e a qualquer outra pessoa que me traga, dentro dos escritos de Ellen White, qualquer frase, aliás, qualquer palavra que contraria a Bíblia. Eu desafio isso. Todos os escritos de Ellen White estão diretamente relacionados com a Bíblia. Todos eles reafirmam aquilo que a Bíblia diz. Não há dissidência nisso. Pelo contrário, há afirmações. Agora, o meu conselho para você e para todos que estão nos escutando. Irmãos, a nossa vida eterna depende disso. Depende da sinceridade do nosso coração e da busca incessante pelas verdades bíblicas. Por isso, eu vos convido que estudem a palavra de Deus, a Bíblia, as mensagens de Deus para o seu povo, para os seus fiéis. Busquem as verdades, sanem as vossas dúvidas diante das Escrituras. Mas não busquem com aquele espírito que diz assim, esse trecho está dizendo isso, mas não quer dizer que eu não possa fazer o contrário. Ou então com aquele pensamento que diz assim, mas se Jesus é o Senhor do sábado, então pronto, o sábado foi abolido. Não, esse não é o espírito correto. Porque afinal, se Jesus é o Senhor do sábado e aboliu o sábado, então Deus é amor, Deus também aboliu o amor? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele aboliu a morte. Não neste mundo. Nós ainda morremos ou não?
Então vamos agir com razão, mas acima de tudo, com o nosso coração nisso. Ame ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É assim que Deus nos ordena. E para fechar, eu convido todos vocês para que nós tenhamos na nossa vida a oração e a devoção. Que o amor de Deus habite no seu coração. Que a certeza que vem pelo estudo da Bíblia, pelo Espírito Santo atuando no coração de vocês, possa ser a firme certeza, a fé na verdade. E que Deus nos abençoe e nos leve todos para o céu. Vamos orar? Feche os vossos olhos. Santo Deus, Pai bondoso e misericordioso. Nós estamos aqui diante de algumas circunstâncias que às vezes nos deixam um pouco irritados nesse mundo. Mas nós sabemos, Senhor, que seria assim. Nós já sabíamos. Tu já havia nos orientado a respeito disso. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, fortalece a nossa fé, derrama o teu Santo Espírito sobre cada um de nós e dá-nos a certeza da tua salvação. É por Jesus que te imploramos. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Uma feliz semana.